E aí pessoal, tudo bom? Professor Sidgley Oliveira, vamos hoje a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, infográfico. Então, infográfico, né, é uma das coisas importantíssimas que a gente tem hoje. Quase tudo pode ser feito a partir de um infográfico. O que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de material? Ele vai usar uma linguagem verbal e não verbal. Mas deixa que isso eu falo depois, porque agora a gente vai corrigir os exercícios da última aula. Belezinha? Então, vamos lá. O nome farináceo significa igual a farinha. É algo farináceo. Tranquilo? Sinônimo. A alternativa que apresenta corretamente o antônimo do substantivo é: olha o enunciado. A alternativa que apresenta corretamente o antônimo do substantivo. Então, nós já sabemos que nós estamos analisando substantivos, certo? Então, ó, inédito e original. Inédito e original, a gente pode dizer que eles são sinônimos, algo que nunca foi visto. Tranquilo? Bem e mal. Opa, esse bem aqui, ele faz papel de adjetivo, ou seja, ele coloca uma qualidade. Então, não pode ser a letra B. Soberba e humildade. Ó, o antônimo do substantivo. É a ideia contrária. É a letra C. Soberba, né, uma pessoa que tem muita soberba, uma pessoa orgulhosa, muito orgulhosa. E humildade são ideias contrárias. Velho e antigo são substantivos, mas velho e antigo são sinônimos. E vigor e potência, né, vigor, ele é um verbo de segunda conjugação, né, que primeira conjugação, verbos terminados em ar, segunda conjugação, verbos terminados em er ou or, e terceira conjugação, verbos terminados em ir. Beleza? Então, vamos lá. Vamos então ao nosso assunto, ao infográfico. Então, a apostila de vocês, provavelmente, ela é composta por infográfico. Em algum momento na sua apostila vai ter lá que o material tem interdisciplinaridade. O que isso significa? Significa que as disciplinas, elas conversam uma com a outra. Então, língua portuguesa está trabalhando um assunto, história pode estar trabalhando um assunto. A gente pode estar trabalhando as grandes navegações portuguesas, certo? Quando que aconteceu essas grandes navegações? No período do renascentismo. Vejam, história, língua portuguesa, história e artes conversam com a mesma fala, é o mesmo assunto. A gente pode colocar matemática junto, que tem o estudo do corpo humano feito por Da Vinci. A gente pode colocar geografia, que ele pode colocar como foram feitas essas navegações. Isso é interdisciplinaridade. Um infográfico pode ter tudo isso, certo? Aonde a gente mais vai ter um infográfico? O boleto que seu pai recebe, ele é um infográfico. Por que ele é um infográfico? Porque pensa na conta de luz, né? Pausa aí o vídeo, vai lá e pede para o seu pai para você ver a conta de luz da sua casa. Lá vai ter o nome, vai ter o endereço, você tem um papel. E ele está por segmentos. Lá vai dizer quanto foi gasto de quilowatts-hora, que é como feita a medida, e a soma desse valor dá o total da conta de luz da sua casa. Lá vai ter um código de barras e vai ter informações aonde pode ser pago. Ele pode ser pago na lotérica ou até o vencimento em qualquer agência de banco. Após isso, você precisa de um boleto. Você precisa tirar uma segunda via, você precisa fazer uma outra coisa, pode ser colocado em débito. A conta de água, a conta de luz, a conta de internet, ela é perfeita para isso. Sabe aonde mais você vai ter um infográfico? No teu celular. Se você for em configurações do teu celular, quase todos os celulares hoje têm informações, você vai em informações do sistema, ele vai ter lá, vida do celular. Lá você vai ter a parte que vai descrever certinho o tempo que você passa em cada um dos aplicativos. Essa parte é assustadora.
Alguns aplicativos têm o mesmo tempo, né? Aplicativos de fotografia, né? Aplicativos de vídeo, eles têm esse tempo. Você tem lá um infográfico certinho do que você assistiu, qual segmento você assistiu e quanto tempo você ficou nisso. O infográfico ele vem para mostrar para a gente de maneira dinâmica como algo funciona. Então vamos lá. Em conjunto com a evolução tecnológica, né, nós, seres sociais, estamos inseridos numa movimentação extremamente dinâmica, que exige cada vez maior competência na capacidade de leitura e apresentação de conhecimento crítico em relação a diversos assuntos que circulam em nosso dia a dia. Nossa, professor, o que é isso? Quer dizer que a gente precisa que a informação venha de maneira rápida e objetiva para a gente. E o infográfico ele serve para isso. Se o infográfico está confuso, ele não fez o que ele é necessário de fazer. Ele não completou isso. Tranquilão? Então vamos lá. Uma das razões pela qual estamos conectados ao templo é o dispositivo que nos permite acessar as informações e nos expressarmos a respeito dos acontecimentos de nossa sociedade. A partir desse novo modo de vida, o gênero textual infográfico. O gênero textual também. Assim como nós vimos o gênero textual carta, temos aqui mais um gênero textual, né? Muito utilizado pela mídia jornalística e unânime que esse gênero é um recurso eficaz, visto que torna um assunto fácil de forma rápida e dinâmica de ser compreendido. Beleza? Então, né, vamos lá. Vamos à parte minuciosa, só para a gente retomar o que é. Então, o que é um infográfico? Info, de informação, e gráfico, de imagem e ilustração. Então, é uma informação num gráfico. Vai ser composto pelo quê? Linguagem verbal e não verbal. Você lembra o que é linguagem verbal? Linguagem verbal é isso que o professor está fazendo. Na realidade, isso que eu fiz com as mãos agora é linguagem não verbal. Né? Tudo bem. Mas a minha voz agora, eu estou fazendo uma linguagem verbal com você. Agora, uma linguagem não verbal é a gente gesticular. A gente consegue ler as pessoas. Então, se você vê uma pessoa assim, a pessoa está pensativa. Se você vê ela chorando, provavelmente ela está triste. Você consegue fazer uma leitura. Você passa na frente de um hospital. Né? Aí tem uma buzininha com um risquinho. É para não buzinar. Por que é para não buzinar? Imagine, o médico está lá fazendo uma cirurgia, alguém buzina, ele vai lá e chacoalha a mão com o bisturi. A gente vai ter um problema, né? Alguém vai ter que trazer um band-aid para ele conseguir arrumar aquilo ali. E não é tão simples assim. Beleza? Dessa forma, podemos dizer que a arte da infografia é caracterizada por ilustrações explicativas sobre determinado tema. A partir dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Né? Esse gênero não ganhou destaque apenas no meio de comunicação. Na sala de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão crítica e produção de texto. Então, daqui para frente, né, a vida ela não é fácil, é o que eu costumo dizer para os meus alunos sempre, porque vocês vão ter muita produção de texto. Né? A maneira de se expressar hoje em dia está sendo muito cobrado. Vestibulares, concursos públicos, o próprio Enem, né, eles cobram da redação e vem muita nota dessa parte. É aí que a gente precisa ter esse jogo de cintura. Por quê? A gente precisa falar baseado em alguma coisa. Se eles jogarem um infográfico para você e você não souber tirar a informação desse infográfico, a gente vai ter um problema com isso. Belezinha? Então, os elementos do infográfico. No infográfico nós vamos ter textos, né? Vai ter um texto dizendo né, alguma coisa escrita. Vão ter ícones, vão estar cheios de ícones, né? Quadros, fundos, legendas, mapas, ilustrações, números, fotografias. Tudo isso para que o infográfico seja rico. Ele precisa ter muita informação, certo? Então, nós vamos ter alguns tipos de infográficos. Vamos ter o enciclopédico, certo? Né? Pensa na palavra enciclopédia, né? Infográficos centrados em explicação mais universais, como o funcionamento do corpo humano, né? O que são partidos políticos, esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter lá, tal coisa é tal coisa. Põe uma fotinha, põe uma descrição. Tranquilo? Os específicos, certo? Infográficos que tratam de assuntos que são mais específicos.
Frequentemente utilizado quando é necessário explicar um novo procedimento cirúrgico, algum acontecimento que é necessário retratar como é o novo cenário de determinado, entre outras situações. Então, se a gente pegar, por exemplo, a construção da usina de Belo Monte, você vai encontrar vários gráficos desses na internet mostrando os prós e os contras da construção dessa usina. Quem vai fazer a leitura desses gráficos é você e a partir daí você vai tirar as suas conclusões sobre. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada nesse infográfico. Então, acompanha aqui com o professor. Temos aqui um menininho e uma menininha. Estão com uma garrafinha de água. Ai, professor, como você sabe que é água? Está escrito aqui, ó, que top, ó. Água e os benefícios, ó que legal. Ai, professor, como é que você sabe que é um infográfico? O spoiler está escrito aqui, ó. Esse aqui, infelizmente, nos deu, né, essa parte. Então, a gente tem aqui, né, os menininhos tomando água e tal, né? Temos informações. Então, esses desenhos é o não verbal. Tranquilo? Veja que o não verbal passa pra gente que eles são atletas, né? Então, tênisinho, bermudinha e tal, né? Eu não me encaixo nisso, mas tudo bem. Temos aqui, quanto você realmente precisa? Essa informação aqui. Aí temos aqui a quantidade de copinhos. Então, olha lá. Corpo humano, 70% de água. Beba mais água. Né? Seu peso dividido por 39, certo? Um copo igual a 250 ml, né? Água por dia, quantos copinhos por dia você precisa? Cérebro, 75% água. Sangue, 85%. Pulmão, 90%. Né? Pele, 80%. Músculo, 75%. Né? Ossos, 24%. Né? Ajuda a converter os alimentos em energia. Né? A água ajuda você a fazer isso. Né? Ajuda o corpo a absorver os nutrientes. Então, a gente precisa ter esse tipo de coisa. Tranquilo? Quem que fez? Vai ficar difícil a gente ver, mas aqui tem, né, quem disponibilizou, né, essa informação. Geralmente está aqui na referência. É a partir da referência que a gente vai conseguir ver quem publicou. Veja, linguagem verbal, linguagem não verbal, números, texto, ícones. Veja que ele tem tudo que a gente viu no último ali. Então, vamos agora ao que interessa, né? Sobre o infográfico, podemos retirar algumas informações. Responda as perguntas abaixo. Quem publicou esse infográfico e a quem ele se dirige? Tempo. Belezinha? Quem publicou essa informação a gente tem aqui embaixo, certo? Né? Emagrecer com emagrecer rápido. É uma das partes que está ali. Eles que publicaram. Para quem que é? Gente, para quem faz esse... Na realidade, ele é para todo mundo. Mas vejam que o desenho aqui, ele deixa claro que é para quem, né, costuma ter uma vida mais saudável, né? Então, qual informação esse infográfico nos passa? Tempo aí para você? Beleza, a informação que ele nos passa... a necessidade, né, a importância de tomar água. Quantos copos de água devemos tomar por dia, segundo o infográfico? Então a gente precisa voltar no infográfico nessa partezinha aqui, ó. Água por dia, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copinhos, certo? 8 copinhos de água aí é o necessário, tá aqui dizendo no infográfico. Belezinha? Então, o exercício 2, né? Leia o infográfico para responder ao que se pede. Fake news reduzem credibilidade das mídias sociais. Como foi afetada a sua confiança no noticiário político eleitoral desses meios, né, em porcentagem? Então nós temos uma cor para confio mais, uma outra cor para tenho a mesma confiança e uma outra cor para confio menos. Então telejornalismo, né, telejornalismo ele está em tenho a mesma confiança. Né, aplicativos de mensagem, né, ele está em confio menos. Né, mídias sociais, ele está também em confio menos. E a mídia, né, em geral, né, em 24 aqui, só que o que está ganhando, né, é o... Né, tem a mesma confiança. Então, né, a confiança nas mídias sociais foi a mais afetada que os telejornais. A maior parte dos telespectadores
dos telejornais, né, não teve sua confiança abalada. O aumento de confiança em relação às redes sociais se encontra acima da média de veículos de comunicação. Os aplicativos de mensagem foram considerados mais confiáveis do que os da mídia social. Então, olha lá. Então, né, a confiança nas mídias sociais foi mais afetada do que os telejornais. Então, social é o último. Né? Então, social 24, né, 30, 58, não foi o menos afetado. A maior parte dos telespectadores de jornais não teve sua confiança abalada. Então, telejornais. Cadê aqui os telejornais? Telejornalismo. 64, tem a mesma confiança. Então, a letra B, a maior parte dos espectadores dos jornais não teve sua confiança abalada. Né? A letra B é a nossa certa. E, né, o nosso último exercício, o infográfico apresenta informações de forma sintética utilizando imagens, cores, organização gráfica, indica exemplos do infográfico reproduzido acima em que informações apresenta por meio de linguagem não verbal. Tempinho aí para você? Então, né, o que a gente tem de linguagem não verbal aqui? A gente tem esse balão, é uma linguagem não verbal, ele diz a fala, e os próprios desenhos é a linguagem não verbal também. Belezinha? Então, vamos para a nossa tarefa de casa? Então temos aqui o slide para a nossa tarefa de casa. Pausa aí, dá uma lidinha nele, vê como é que ele está, certo? Vê as informações que ele passa. E temos aqui as perguntas daí, belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.